Não dá mais para esperar, porque senão o nosso tempinho, 19h48, 12 minutinhos. Belezinha? Então, vamos só retomar aqui, porque a gente acaba tendo essa quebra entre sair e entrar. Retoma comigo. O que eu falava era da pluralidade, ok? Pluralidade de credores e pluralidade de devedores. Justamente com essa ideia de que eu terei, ou pelo menos eu passo a ter uma responsabilidade pelo cumprimento distinto de cada obrigação. Então, vamos fazer assim para isso ficar muito claro, tá? Quando a gente está na obrigação divisível, eu quero que vocês entendam uma coisa, ver se isso entrou na cabeça de vocês. Quando a gente está diante de uma obrigação divisível, o que é obrigação divisível? É aquela que, pela sua própria natureza, por si só, eu consigo dividir a sua prestação, o seu cumprimento. Isso não interfere no fenômeno, na natureza, nela própria, como aquela ideia das sacas de feijão, ok? Eu digo que o cumprimento da obrigação divisível, que ele gera um cumprimento, vou colocar assim, ó, gera o cumprimento, tá certo? De obrigação distinta, gera o cumprimento de obrigação distinta. O que é gerar o cumprimento de obrigação distinta? Significa dizer o seguinte, que quando a obrigação é divisível, cada credor tem que receber a sua cota parte. Então, Camilinha, se existir uma dívida de 10 mil e tem você e o Frank, você recebe metade, o Frank metade. Se são dois devedores, o Matheus e a Isabela, o Matheus paga metade e a Isabela metade. A dívida é de 50 mil. Sei lá, meu povo, inventa aí, a dívida é para 5 bois. São 5 devedores. Lembra, a lei presume essa igualdade entre devedores e credores. Então, são 5 devedores. Me acompanha, me acompanha. São 5 devedores, devem o quê? 5 bois. Que tipo de dívida é essa? Que tipo de obrigação é essa? Obrigação de dar, entregar 5 cabeças de bois. Para quem? Para um credor. Quem é a credora? Camila. Ok. Como eu só tenho uma credora, olha para mim, olha para mim. Como eu só tenho uma credora, a Camila vai receber as 5 cabeças de boi. Porque eu só tenho uma credora. Acabou. E se eu tivesse, sei lá, 5 credoras, eu ia ter que partilhar os bois entre assim, os 5, ok? Mas eu só tenho a Camila recebe lá as 5 cabeças de boi. Eu tenho 5 devedores. Cada um fica responsável pelo cumprimento da sua cota parte de obrigação. Porque essa obrigação, ela é divisível. Significa dizer que o seu cumprimento é distinto. Cada um fica responsável por sua cota parte. Está claro isso? Vou escrever aqui. Cada um fica responsável, cada um fica responsável pelo cumprimento de sua quota parte, ok? Essa é a ideia, tá? Então, o credor só pode cobrar a sua parte. O devedor só pode pagar a sua parte. O credor só cobra a sua parte. Ainda que eu tenha 3, 4, 5, 6, 7, 8 credores. O devedor só paga a sua parte. Ainda que eu tenha 10, 15, 16, 17 devedores. Por quê? Porque a obrigação ela é divisível. Beleza? A ideia é que não existe, não se presume
uma solidariedade. Vou colocar aqui, não se presumindo, uma solidariedade, ok? Cada um responde individualmente. Tranquilo? Massa. Amores, isso que eu acabei de te ensinar é completamente diferente na obrigação indivisível, tá? Então, agora a gente vai para outra situação. Eu te ensinei na obrigação divisível. Como é que fica na obrigação indivisível? Vem comigo. Na obrigação, tá? Na obrigação indivisível, eu vi que Matheus levantou a mãozinha. Matheus, já te dou a palavra, um minutinho só. Na obrigação indivisível, e aí vocês vão se recordar do artigo 254 do Código Civil de 2002, você percebe o seguinte, que pelo fato da obrigação ela ser indivisível, ou pela sua própria natureza, circunstância, ato, fato, não tem como partilhar o celular e ele continuar sendo celular, porque há uma sentença judicial diz que tem que ser pago tudo de uma vez, porque a lei obriga que tem que ser assim, ou porque as partes convencionaram que a obrigação de fazer ou de não fazer será indivisível, tudo de uma vez só, não importa qual a espécie, legal, convencional, judicial ou por sua própria natureza, não importa, não importa. Se a obrigação ela é indivisível, e isso é importante, o próprio artigo 259 do Código Civil de 2002, ele diz assim, olha, havendo dois ou mais devedores, eu não vou dizer igualzinho, porque eu não estou com o Código Civil, mas depois você dá uma olhada, havendo dois ou mais devedores e se a prestação da obrigação for indivisível, ou seja, não se puder repartir, não se puder individualizar, não se puder dizer o que cabe a cada um, tá certo? Então, todos serão obrigados, tá certo? Ok? Então, todos serão obrigados. Todos serão ou ficarão obrigados pelo adimplemento daquela dívida. Por que isso? Porque, amores, se eu não tenho como dividir, bom, eu acabarei trazendo, perceba aqui, uma espécie de solidariedade forçada, tá certo? Perceba que na obrigação indivisível vai existir uma espécie de solidariedade forçada entre os codevedores, tá certo? Entre os codevedores. Matheus, acho que você levantou aqui a mão. Você queria colocar alguma coisa? Oi, Ingrid, tá escutando? Ingrid? Matheus, eu não sei se é porque eu não estou te ouvindo. Você quer escrever no chat? Eu não Alô? consigo te ouvir. Alô, Ingrid? Tem um Szinho aqui. Eu não consigo te ouvir. Eu só vi que você está com a mão levantada, mas eu não sei se é dúvida, algum questionamento. Sim, eu vi agora, pelo menos eu não te escuto, mas eu. Ah, pelo menos agora eu consigo. Sim, ok. Eu consigo ver sua mensagem. Sim.
você vai escrevendo mais, né? Isso é no caso de uma obrigação indivisível, certo? Eu vou esperar você mandar mais, deve ter alguma perguntinha aqui para mim, que você deve estar escrevendo. Enquanto você escreve, pronto, belezinha, belezinha, belezinha. Já te respondo, já te respondo. Amores, olha só, outra situação interessante, e está na nossa prova, é o que está posto no artigo 259, que fala o seguinte, o próprio 259 do Código Civil de 2002, tá? Eu não vou dizer igualzinho como está lá no Código Civil, mas imagine o seguinte, a obrigação é indivisível. Qual é a obrigação indivisível? Sei lá, imagina que nós ficamos, eu e o Matheus, de entregarmos amanhã, dia 26, tá certo? Um cavalo, eu não entendo de raça, mas aquele cavalo hiper mega ultra power da raça tal para Camila. Ok. Gente, se a gente parte o cavalo no meio, vai ser cavalo? Não, vai ser qualquer outra coisa. Posso vender as partes do cavalo, tem locais que se come as partes do cavalo, que são extremamente valiosas, né? A depender da cultura, mas não vai ser mais aquele cavalo. Beleza. É uma obrigação, portanto, indivisível, ok? É indivisível por convenção, porque eu, Matheus e Camila, nós acordamos isso? Não. É uma obrigação indivisível por uma decisão judicial? Não. Porque a lei determina? Não, por conta da própria natureza. Não dá para repartir o cavalo e vai continuar sendo cavalo. Beleza? Ok, tá. Amores, o que acontece é o seguinte. Se eu deixo o cavalo com o Matheus, por algum motivo, some o cavalo, sumiu o cavalo desapareceu. A minha pergunta para você é: de quem é a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação de entregar o cavalo para Camila? É da Ingrid e é do Matheus. Não existe uma metade para a Ingrid e não existe uma metade para o Matheus. Beleza? Os dois terão que pagar para a Camila. Mas se os dois teriam que entregar o cavalo, não existe mais o cavalo. O cavalo, por exemplo, ele foi furtado. E ele foi furtado, inclusive, por culpa do Matheus. Matheus, é tudo exemplo aqui, tá, Matheus? Matheus bebeu muito e deixou a cancela aberta. Foi furtado por culpa dele. Se ele não tivesse deixado a cancela aberta, não teria sido tão fácil de se furtar o cavalo assim. E aí agora, o que vai acontecer? Bom, então a gente vai ter que indenizar o correspondente ao cavalo para a Camila. Essa indenização, bebês, não cabe só ao Matheus, mas a culpa foi do Matheus. Mas a Ingrid também assumiu a obrigação, e é uma obrigação indivisível. Então, perceba que cabe tanto a Ingrid quanto ao Matheus. O cavalo não existe mais, a gente vai, sei lá, quanto vale o cavalo? 100 mil. Então, a gente vai pegar isso e vai indenizar a Camila. Só que o Matheus, por algum motivo, não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro por algum motivo. Você sabe o que vai acontecer? E isso está lá no 259? Olha para mim, pergunta de prova. A Ingrid vai pagar os 100 mil para Camila. Toma, Camila, 100 mil, me dá a quitação. Você não vai poder colocar nosso nome no SPC Serasa. Você não vai poder protestar o título. Ô, então tu pagou a dívida para o Matheus e o Matheus se livrou da dívida. Não, não é assim. Diz o 259 que agora é como se a Ingrid ela se subrogasse na dívida. Ou seja, é como se a Ingrid agora ela virasse credora. Ou seja, ela sai de devedora, até porque já houve a quitação para com a Camila.
Então, ela sai de devedora e passa a ser credora. Só que ela não passa a ser credora dos 100 mil. Ela passa a ser credora dos 50 mil. 50 mil era a obrigação dela. Ela pagou, ela assumiu o risco, tá, da sociedade com o Matheus. Com culpa ou sem culpa é aquela ideia do casamento. Casou porque quis, beleza? É a mesma coisa da sociedade empresária, que vocês devem estar lá aprendendo com o professor Edmar. Então, paguei meus 50 mil. Só que agora eu vou poder me subrogar na dívida. Eu vou poder, então, cobrar. Eu vou poder executar. Eu vou poder, então, me tornar credora de Matheus. Beleza? Eu vou poder tornar credora de Matheus. Matheus pergunta assim, por conta do nosso horário, no caso de uma obrigação indivisível, como os credores partilham a coisa? Excelente pergunta, Matheus. Excelente pergunta. Por exemplo, Matheus, obrigação indivisível. Acontece muito, pai, muito, muito, muito imóvel. O pai e a mãe falecem e deixam o imóvel. E assim, às vezes, não dá para chegar e botar o imóvel abaixo. Às vezes até você consegue partilhar, sabe? Mas às vezes você tem 20 herdeiros para uma biboquinha, que se você dividir, não dá nem para compor a fração mínima ideal. Tá? O que acontece quando eu tenho vários credores para uma obrigação indivisível, ok? Eles podem ficar em condomínio, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, em condomínio, o que chama assim, ó, em condomínio do Código Civil. Quando ouvirem falar disso, não é condomínio, morar em condomínio não, viu, meu povo? Em condomínio do Código Civil. Em condomínio quer dizer copropriedade. É aquela ideia de que nós somos coproprietários. Então, olha só, eu, Alexandre, Camila, Frank, Girley, todos nós podemos ser coproprietários de comum acordo de algo que é indivisível. Todo mundo, coproprietário. Cada um tem uma fração, não consigo dividir, e todo mundo é dono, todo mundo usufrui, mas se eu quiser vender, eu dependo da anuência dos outros, para poder eu dispor, eu dependo da anuência dos outros, tá certo? Ou seja, eu divido a coisa. Existe um condomínio, uma copropriedade, uma cofruição. Ou outra possibilidade, Matheus, que é o que eu vejo acontecer muito na prática, quando eu tenho vários credores para algo que é indivisível, normalmente eles acabam vendendo essa coisa. Ao venderem, eles partilham o valor obtido igualmente entre eles. Isso acontece muito. Eu vendo o imóvel, vendi por 100 mil, pego 100 mil e partilho entre os 20 herdeiros. Dá mais resultado do que um imóvel, um sítio, para ficar em condomínio, em copropriedade por 20 herdeiros. Porque com o tempo, os 20 irmãos, os 20 tios começam a brigar, blá, 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 blá. Excelente pergunta, beleza? Amores, não tomam mais tempo, a prova está liberada, desejo uma excelente prova para vocês, respondam com muito, muito, muito carinho, muito cuidado, tá certo? Matheus pergunta, todos têm que estar em consenso? Matheus, se você for para tabelionato de notas, aqui, por exemplo, comigo, e você quer fazer isso, tá? Eu quero ser credor e eu quero ter vários credores de algo que é indivisível. Vaca, boi, um cachorro. Comigo tem que estar em consenso, tá? Comigo, tabelionato. Comigo, quando eu falo, entenda. Qualquer tabelionato de notas, ok? Judicialmente, não precisa haver o consenso, porque se não houver, tem aquele irmão que está brigando, tem aquela pessoa que não concorda, o juiz vai acabar decidindo esse conflito, beleza? Então, extrajudicialmente, pense, você consegue resolver isso desde que todos estejam de comum acordo. É mais rápido, é mais fácil, é menos custoso. Para você ter ideia, você resolve o inventário e partilha em 30 dias. O seu custo é de 1/3. Se um só não concordar,
Você vai para o judicial, o seu custo chega a ser 4 vezes mais. A depender do estado, São Paulo, Bahia, você pode levar de 1 até 15 anos para conseguir resolver. Beleza, meu povo? Pouquíssimo tempo, mas excelentes perguntas. Gostei, viu, Matheus? Amores, arrebentem na prova. Nos vemos por aí. Se Deus quiser. Tchau, tchau.